Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. A gente deu essa paradinha aí, nessa música maravilhosa, para que a gente possa, então, fazer uma leitura de harmonização, já nos preparando para o momento da oração inicial. E aí sim, passar a vez para o Hélio poder estar palestrando com a gente nesse início de noite. E a gente vai ler o livro Vivendo o Evangelho, que é pelo Espírito André Luiz, onde diz assim no título: não se esqueça, emprego e serviço voluntário, negócio e auxílio ao próximo, propriedade e bens espirituais, dinheiro e tesouros da alma, autoridade e sentimentos de amor, poder e senso de justiça, prestígio e humildade, cultura e conhecimento de si mesmo. Assuma os compromissos materiais, mas não se esqueça das lições do Evangelho. O reino de Jesus está na vida futura. Contudo, se você se importa com a transformação moral, pode ter a certeza de que já faz parte dele. Sigamos então, meus irmãos, com a nossa oração inicial, já nos preparando, nosso momento de palestra. Agora, então vamos todos juntos fechar os nossos olhos para facilitar a nossa concentração com o divino. E vamos agradecer ao Senhor Jesus, porque estamos aqui neste dia de sábado. Dentre tantas escolhas e tantos compromissos, cada um de nós escolhemos estar aqui, neste centro espírita, no dia de hoje. Obrigada, Jesus, pelo teu apoio, pela tua luz, pela presença dos nossos espíritos amigos em nossas vidas, que muitas das vezes nos intuem ao caminho do bem. E no dia de hoje não foi diferente. Te agradecemos pela oportunidade de poder aprender sobre ti nesta casa, com o tema que será trabalhado pelo nosso palestrante, tendo sempre a certeza da tua presença na vida de cada um de nós. Senhor, abençoe a todos que aqui se encontram, a cada um possa, como que uma chuva de cores, a cair na cabeça de cada um de nós, abençoando-nos, ajudando-nos a tocar os nossos corações para os ensinamentos da noite, que possamos ser sensibilizados para o tema A Carne é Fraca. E assim, a partir de hoje, nos dias que se seguem, que possamos continuar a busca aos teus ensinamentos e a prática do teu Evangelho, Senhor. Que assim seja. Acertei de primeira. Seja bem-vindo mais uma vez, o Wellington, com você. Boa noite, gente. Então, como eu havia falado, a minha palestra começou quando eu comecei a cantar aqui, a tocar algumas músicas, e todas elas, de alguma forma, fazem relação com o tema de hoje, né? A carne é fraca, a gente se assusta, né? Eu vi uma maçã e uma serpente, e como não lembrar de tentação, né? Tentações. E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso hoje. Toda ela está baseada lá nos livros Céu e Inferno, no capítulo 7, onde vai falar sobre
Tudo isso que a gente vai tentar comentar um pouquinho hoje, porque é pouco tempo para tanta coisa maravilhosa em um capítulo, certo? Então, ao observarmos essa serpente e essa maçã, a gente lembra logo de Adão e Eva, né? Daquele do... Quem aqui nunca ouviu falar, né? De Adão e Eva, Eva foi tentada, comeu a maçã, foi proibido. Então é sobre isso que a gente vai falar, só que de uma maneira leve e gostosa, porque o Espiritismo é consolador. Então, o Espiritismo não julga ninguém, muito pelo contrário, ele mostra o caminho, ele mostra a direção, e cabe a nós seguirmos ou não, porque nós temos o livre-arbítrio, certo? Então, para começar, trouxe essa imagem aqui bem interessante, porque muitos de nós ainda temos esse pensamento, né? De um lado, um anjo, de outro lado, um demônio, cada um com as suas sugestões. E quantos de nós, às vezes, queremos jogar a responsabilidade pelas nossas ações no dito demôniozinho ali do lado direito, né? Mas a gente vai ver no decorrer dessa palestra que não é bem por aí. Que nós até temos, né, amiguinhos que nos dão boas sugestões, a gente sabe disso, nós temos os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, mas também temos os nossos irmãos que ainda precisam melhorar um pouquinho, assim como nós, né? E que a gente pense também o seguinte: aqueles que nós achamos que querem o nosso mal, eles também estão em um caminho, buscando a luz, e cabe a nós também auxiliá-los, porque às vezes a gente fala de obsessão, estou sendo influenciado. É óbvio, todos nós podemos influenciar e somos influenciáveis, né? Mas a ideia aqui hoje é mostrar que nós temos escolhas. Depende de nós, como diz a música. A escolha é sempre nossa. Então, será que de fato a carne é fraca? Por que a gente não consegue resistir às tentações? As nossas tentações, aquilo que a gente tem vontade de fazer, e a gente, na nossa consciência, sabe que muitas vezes não deveríamos ter feito. Isso tudo por causa do desejo. Todos nós temos desejos. Desejos bons e desejos negativos. E aí, estudando para essa palestra, eu assisti um vídeo interessante onde falava sobre Chico, onde ele dizia que a tentação ela era como um cachorro gigante correndo atrás da gente, a gente fugindo, mas com a imensa vontade de que o cachorro nos alcance. Porque a gente está com vontade, a gente tem um desejo de realizar, mas sabe que não é certo, que não deveríamos, mas às vezes a gente resiste, a gente não consegue resistir a essa tentação. Por isso que ele coloca que é um cachorro bem grande tentando nos alcançar. A gente está fugindo, mas com a vontade danada de que ele nos alcance. Vou correr devagar, né? Alcança. Quantos de nós não agimos assim, né, gente? E aí a gente vai trazer isso de uma forma bem natural. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui nesse planeta maravilhoso, né? Que serve de escola, de hospital, para todos nós. Então a ideia também, por isso que eu falei trazer de uma maneira leve, de uma maneira que o Espiritismo nos mostra, consolando. Porque senão a gente vai se sentir culpado. E essa não é a ideia de forma alguma. É mostrar que essas tentações, elas fazem parte das nossas trajetórias. Por que será que nós temos tentações, nós temos tendências? Tanto positivas quanto negativas. Só que às vezes a gente foca no negativo, né? Só tenho coisas desagradáveis, só penso em coisas que não são legais. Não, nós também temos coisas maravilhosas. Sabe por quê? Porque nós somos seres imortais. A partir do momento que somos criados, e fomos criados, somos imortais. E nós tivemos e teremos ainda muitas e muitas encarnações, muitas existências. A vida é só uma, né? Mas nós temos várias e várias existências
E em cada existência, desde lá, os simples e ignorantes, nós fomos adquirindo conhecimento. Então nós trazemos das nossas encarnações passadas as nossas tendências, assim como as nossas aptidões positivas, que são chamadas de talentos. Fulano de tal é muito talentoso, ele tem um talento imenso para música, para pintura. É um dom. Não é um dom. Aquilo foi adquirido. É um trabalho, é um processo. E isso foi adquirido em vidas passadas, encarnações passadas. Porque às vezes a gente acha que existem os dons, né? Deus escolheu aquele ser para nascer especial. E a gente sabe, a gente que estuda o Espiritismo, que não é isso, é evolução. Então que a gente perceba que ter desejos não muito bons, ser tentado, é natural da existência. Então, todos aqui nós presentes temos tentações. Se algum de nós aqui não tiver tentação, só existem duas possibilidades. Ou nós já caímos nela e nós não percebemos, ela já se tornou normal, ou nós somos espíritos superiores. A segunda eu acho meio difícil, porque por que estaríamos aqui sendo espíritos superiores? Por que eu estou falando isso? Porque ela faz parte da nossa existência. Porque a ideia é essa. Nós viemos para um planeta de provas e expiações para quê? Para melhorarmos. Para lutarmos, para vencermos as nossas tendências não muito boas. Por isso que lá no Evangelho já vem nos informando. Ser como espírita, verdadeiro espírita, não é aquele perfeito, não é aquele que faz tudo certo, mas sim aquele que luta para vencer as suas dificuldades todos os dias. E Emmanuel diz que aquele que busca conscientemente se melhorar, vive sempre tentado. Sempre. Porque onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então não há juiz maior do que a nossa consciência. Quando a gente faz algo que depois se arrepende, quem é que aponta o dedo para a gente? Primeiramente, nossa consciência. Quando a gente desencarnar, é a nossa consciência que vai estar nos chamando a atenção para aquilo que a gente deveria ter feito, não fez. E não Deus que vai estar nos punindo, nos castigando. Porque a lei natural e a lei divina são as mesmas. Né? São as mesmas. A ciência, a gente comentou em uma palestra que foi mês passado, foi sobre aparências, que tem pouco a ver com isso, com a carne fraca. Né? A gente vive de aparência, em que eu falei um pouquinho sobre a lei de ação, reação e causa e efeito. Eu disse que ação e reação é causa e efeito. Mas nem toda causa e efeito é ação e reação. Porque ação e reação é instantânea. Né? Você aplica um golpe em uma parede, você recebe com a força contrária, mas com a mesma intensidade. Por isso que dói, por isso que machuca. Só que causa e efeito, Deus é tão maravilhoso e misericordioso que é mais diferente. Você não tem a sua consequência imediatamente, dependendo do caso, né? Muitas vezes nós pagamos em prestações, a gente costuma brincar, né? Porque nós temos tantas coisas a melhorar, que se a gente fosse pagar em uma conta única, seria bem mais complicado. E quando a gente fala também de carne fraca, a gente lembra que a carne, o que seria essa carne? Será que é o nosso corpo, é a nossa veste? Primeiramente a gente poderia encarar como sim, né? A nossa vestimenta. Porque estar, de fato, encarnado traz algumas vulnerabilidades. Você está desencarnado, a gente já sabe disso. A gente vê a vida de uma maneira mais ampla. E ao entrar no corpo, ao estarmos encarnados aqui na Terra ou em qualquer outro planeta, o que acontece? Nós temos a nossa memória temporariamente apagada. E isso é bom e também tem seu lado negativo. É bom pelo fato de que, já imaginou, eu estou aqui nesta palestra,
observando todos vocês, e de repente eu olho para alguns e me deparo com alguém que eu fui algoz ou o contrário. Como seria a reação? De forma negativa, entre aspas, é a questão de eu não me lembro também do que eu fiz de bom. Porém, o ser divino, Deus nosso Pai, é tão maravilhoso que nos dá as intuições. Todos nós temos intuições. E ele mostra, lá no Evangelho diz, se nós quisermos saber que nós fomos mais ou menos na vida anterior, que nós nos observemos. Observemos as nossas tendências, as nossas atitudes diante de algumas situações. E aí, às vezes, a gente cai nessa ideia, não resistir porque a carne é fraca. Mas a ideia é justamente vencer esses desejos não tão agradáveis, que não vão trazer coisas boas para nós. Avançando aqui um pouquinho, Lucas, capítulo 4, diz o seguinte: aprenda a resistir. É interessante que resistir é fácil? O que vocês acham? É prazeroso? Traz uma sensação boa? Só depois, né? O que traz uma sensação boa, uma sensação maravilhosa? É deixar que a tentação nos vença, né? A tentação, o desejo, ele é prazeroso, ele é gostoso. É por isso que a gente tem muita dificuldade em resistir. Mas como que nós vamos aprender a resistir? Esse é o nosso trabalho. Porque é muito fácil a gente não resistir, a gente não tentar vencer o nosso desejo. Sermos tentados e mergulhar fundo naquilo que não é bom. Até porque dá prazer. O bom nem sempre é prazeroso. Tem lá no Evangelho também, quando fala da felicidade, que diz o seguinte: você quer saber se uma coisa realmente é boa ou ruim? Tente ver as consequências daquela atitude, daquele momento, a um pequeno prazo, a médio prazo. Então, o momento ali que você está tendo prazer, que é bom, é gostoso, talvez aquilo não seja, de fato, uma coisa positiva. Observe o que pode acontecer depois. Isso é óbvio. Você vai ingere bebidas alcoólicas, ali se divertindo. Aquilo é bom, aquilo dá prazer. É sensorial. Mas aí de repente você vai embora no carro, bate, atropela alguém. Qual foi a consequência? E aí, quando a gente fala da carne fraca, ele vai trazer para a gente a responsabilidade dos nossos atos. Nós não podemos mais querer jogar a responsabilidade nos outros, nos desencarnados, inclusive, né? Que a gente tem, às vezes, a mania de jogar a responsabilidade no desencarnado. Eu fui influenciado, aquilo não era eu. Não era eu, era outra pessoa ali que estava me influenciando. A gente tem que ser forte e resistir, porque a escolha é sempre nossa. Sempre tem os dois caminhos, tá? E a escolha é sempre nossa. E por que a gente tem essa dificuldade, né? Já falei, porque eu estou Wellington, eu não sou Wellington. Nessa encarnação, eu sou Wellington, tenho 1,70 m de altura, exerço determinada profissão. Mas se eu fosse pegar aqui e colocar aqui as minhas encarnações passadas e ver o que eu fui em encarnações passadas, o que eu fiz, o que eu aprendi. Então são várias existências, como a gente tinha falado, e uma vida. Então eu estou Wellington, eu não sou Wellington. Nesta encarnação, vim nesse corpo e vou vivenciar aquilo que vai me fazer melhorar, né?
Então cabe a cada um de nós estudarmos, nos estudarmos. É por isso que há tanto tempo vem o conhece-te a ti mesmo. Por que será que insistem tanto nisso? A reforma interior. Porque a nossa melhora não é como muitos de nós ocidentais pensamos, de fora para dentro. É o inverso. É de dentro para fora. Então, por isso que a espiritualidade insiste. Reforma íntima. Parece uma coisa taxativa, insistente, mas é por aí que a gente vai melhorar. Porque se eu não me conheço, se eu não tenho autocontrole, porque é aí que entra a questão de resistir ou não às tentações, o autocontrole. O desejo, ele é inevitável. Só o que nos faz resistir a esse desejo? É o nosso senso moral. Nosso senso moral. A nossa consciência sensorial, ela vai querer que nós possamos praticar devidos atos. Mas o nosso senso moral é que vai determinar se eu vou fazer ou não. E a gente tem que entender também uma coisa. Se eu caio, e a gente cai, vai cair em algum momento, mas que a gente levante e aprenda com essa queda. Então a queda vem para nos fortalecer. Por que nós estamos aqui? Muitos de nós estamos caindo a diversas encarnações em o mesmo problema, em uma mesma dificuldade. Porque nós somos um conjunto de existências. Então nós trazemos coisas positivas e também coisas não muito boas. Aquilo que a gente precisa melhorar. A gente está aqui para melhorar. Então que a gente possa aprender a resistir. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então nós temos as nossas sombras. E como na palestra passada que eu falei de aparências, a gente não quer demonstrar, a gente não quer tirar o véu, inclusive para nós mesmos. O que é mais complicado é quando nós mesmos não queremos nos enxergar e ver que nós temos coisas a melhorar. Porque a gente se esconde para o outro, a gente aparenta ser uma coisa, mas Deus sabe das nossas intenções, dos nossos pensamentos. E uma maneira de resistir a essas tentações é mudar a sintonia, mudar o pensamento. Por isso que não é vida e pensamento, mas sim pensamento e vida. Então, como a gente falou, de dentro para fora, então se você está sintonizando com coisas boas, coisas positivas, você muda a vibração e você vai resistir à tentação. E a gente vai ver mais adiante que entra o orar e vigiar. Porque, gente, como eu falei, é inevitável que o desejo venha. Ele virá. Todos nós temos pensamentos bons, temos pensamentos ruins. Em alguns momentos, as emoções, o controle das emoções, nós não conseguimos controlar todas as nossas emoções e sentimentos. Quantos de nós, ao vermos uma situação de injustiça, o nosso pensamento, meio que errado, equivocado, de fazer justiça, é agir de uma maneira injusta também. Então, determinado criminoso assaltou uma cidadã. Aí o que a galera pega, lixa. Estou sendo justo. Ou seja, em nome de uma justiça, você está sendo injusto também. E está praticando um ato ilícito. Por que isso acontece? Emoção. É o controle das emoções. Quantos de nós não descontrolamos em alguns momentos? Isso é normal.
Isso acontece. Para quê? Para que a gente desperte e veja, peraí. Por que isso está acontecendo? Então nós precisamos nos estudar. A gente quer muito entender o outro, né? Por que fulano é assim? E eu? Por que eu sou assim? Por que eu não aceito determinadas opiniões? Por que eu não resisto a algumas situações? Que possamos refletir sobre isso. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Então a palavra aí é reajuste. O que precisa reajustado porque ainda tem muita coisa a ser melhorada. E todos nós temos. Cada um é óbvio em sua caminhada evolutiva diferente. Porque somos espíritos diferentes. Ok? Então a gente renasce na Terra precisando contornar essas forças. Essas forças que estão desequilibradas. Como equilibrar? A música, a arte, é uma maneira. Ela consegue nos acalmar, nos tranquilizar, mas também depende da música, depende da arte. Tem músicas também que conseguem nos desequilibrar e nos colocar numa vibração ruim. Então, por isso a importância da reforma íntima. Por que todo mundo fala em reforma interior? Por isso. Porque sem ela, eu não vou conseguir controlar as minhas emoções e ter o autocontrole. Ou seja, eu que vou escolher. Então, que nós possamos trabalhar para isso. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Sugestões. São os desejos. Sugestões que muitas vezes a gente acha que é aquele demôniozinho lá do primeiro slide. E não. É uma coisa inerente a nós mesmos. Não é alguém desencarnado que está ali, olha, faz isso. É você mesmo. Porque nós somos tão interessantes que nós conseguimos nos observar. Daí a gente tira aqui o corpo apenas um instrumento que Deus nos deu para que nós possamos evoluir. Porque você consegue se observar. Se você parar um pouquinho, aí você vai refletir. O que eu fiz aqui? Então, se você consegue se observar, há algo além disso. Há algo além disso. Há um eu profundo para que isso aconteça. Então veja só que maravilha. Se nós, como nos coloca Santo Agostinho, todas as noites fizéssemos esse exercício, essa reflexão, a gente ia melhorar a cada dia. Porque a gente tem que entender também que o processo de reforma íntima e de melhoria de nós enquanto espíritos, ele é gradual, ele não dá saltos. Então você tem que começar e tem que ter trabalho, e como diz Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Sem disciplina a gente não consegue. Então a cada dia a gente precisa se esforçar para fazer o nosso melhor. Terão dias difíceis, teremos dias maravilhosos. E assim é a vida. Feita de alto baixo. Para que a gente aprenda tanto na queda quanto nós estivermos naqueles momentos maravilhosos, felizes. A gente tem que lembrar também de Deus. Nos conectarmos a Ele. Certo? Então, para que a gente possa se reformar, a gente tem que tentar modificar essas sugestões de inferioridade, aquela tendência que a gente tem de fazer o mal ainda. Sempre está aqui dentro de nós. Só que nós temos também a centelha divina em nossos corações, o DNA de Deus.
para que a gente possa vencê-lo. E aí uma coisa importante, quando a gente vê aqui falando de sugestões, de tendências, se nós, já adultos, temos dificuldade em vencer essas tendências, esses desejos, imagine os jovens. Nós jovens, as crianças, mas os jovens principalmente, nesse momento em que a gente vive, nesse planeta assim, que está passando para a regeneração, está meio complicado de viver nesse planeta. De resistir às tentações, está cada vez mais difícil. Porque está tendo muita coisa nos impulsionando a desejar aquilo que não é legal, aquilo que ainda tem dentro de nós. E aí a importância da evangelização das nossas crianças. Porque essas tendências, elas se manifestam desde cedo. Nas crianças. E aí cabe ali naquele momento a nós, a responsabilidade é nossa. Aí, aparando as arestas. Porque aquela criança é um espírito milenar. É a primeira encarnação dela. Às vezes a gente acha engraçado, né? Muitas vezes é engraçado mesmo, mas a gente tem que ter cuidado. Porque tem crianças que nascem com tendências violentas. A gente sabe disso. Mas também temos crianças que parecem que são anjos, né? E aí cabe a nós observarmos essas tendências e colocarmos para o lado do bem. Um homem não é músico porque tem a bolsa da música, mas possui essa aptidão porque seu espírito é músico. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele trabalhou, que são aquisições conquistadas através do trabalho em diversas encarnações. Não existe essa ideia de um dom especial. É uma criança gênio. Sim, pode até ser um gênio. Mas para que ela chegasse a ser gênio, houve todo um processo, houve todo um trabalho, onde todos nós poderemos também alcançar. E aí, dentro de resistir às tentações dentro da carne fraca, tem outra questão interessante também, que é a inteligência. A inteligência. Porque a inteligência, se ela não for direcionada para o bem, para o amor, ela pode trazer severas consequências para nós e para o mundo. Basta observarmos o nosso país, o nosso planeta. Está cheio de intelectuais. Só que nós precisamos melhorar a nossa moral. Direcionar essa inteligência para o bem. Se ela for direcionada para o outro lado, fica difícil. Fica cada vez mais complicado. Mas nós temos as oportunidades de fazer o bem e mudarmos essa situação. No dia a dia de cada um de nós. Nós precisamos ser, como diz Paulo, cartas vivas. Cartas vivas. O que é ser uma carta viva? É sair da explanação, sair do falar, da ideia e ir para a ação. Praticar aquilo que a gente profere, que a gente fala, que a gente estuda. Porque uma coisa é certa, nós sabemos. Entre teoria e prática, há um caminho. Há um caminho. Nem todos nós conseguimos aliar teoria e prática. Mas para que a gente consiga isso, é todo um processo, requer trabalho, é difícil. E como a gente falou no início, nem tudo que é bom é prazeroso. Então, se não me dá prazer, a gente tende a deixar de lado. Acordar um domingo de manhã cedo para ir no centro espírita, da evangelização. Às vezes é difícil para muitas pessoas.
Aí podia ter ficado dormindo, trabalhei a semana toda, estou cansado. Então a gente percebe que nem tudo que é bom é prazeroso. E nem tudo que dá prazer é bom. Isso que a gente precisa ter cuidado. Porque o que é vendido para a gente que nos impulsiona a não resistir às tentações e cairmos nessa ideia de que a carne é fraca? É justamente os prazeres desse mundo. São despejados prazeres na nossa sociedade aí, ó. Propaganda que a gente vê, não vemos ninguém triste, é todo mundo feliz. Isso é uma ilusão. A felicidade não existe. A felicidade não é deste mundo. Essa felicidade plena. Nós podemos ter momentos felizes, mas estar sempre feliz ainda não é possível. Certo? Então que a gente tenha muito cuidado, porque o que nos preenche? O que nos preenche é Deus. Então nessa ideia de prazer, eu preciso ter aquele celular do ano, porque aquilo vai me dar prazer. Dá um prazer quando você compra, quando você adquire. Mas passa uma semana, duas, continua o mesmo vazio. Por isso que o Espiritismo, qual é o objetivo do Espiritismo? Vencer o materialismo. Nós precisamos focar mais no espiritual. Nós estamos sedentos de amor. É disso que o mundo precisa. E é um trabalho árduo nosso para vencer as tentações. Porque o desejo muitas vezes vai ser o quê? De julgar o irmão, de apontar e querer humilhar. Aí está a nossa dificuldade. Será que eu devo fazer isso? Essa é a nossa dificuldade. Porque vem aquele desejo de você ver, vem aquela consciência sensorial, e você quer apontar e dizer mesmo que ele está errado, está vendo? Merece. Mas é esse o trabalho, vencer isso. E a partir do momento que a gente consegue vencer esses desejos, essas tentações, é um passo dado adiante. Nos sentiremos melhor, como Fernanda falou aqui, que aquilo que é bom, que não dá prazer naquele momento. Mas depois vai trazer uma satisfação maravilhosa. E fazer o bem é algo que vai nos ajudar a vencer essas dificuldades. Porque nós estaremos amparados pela espiritualidade amiga, estaremos sintonizados em um campo vibratório melhor. Porque tudo é vibração. Naquele momento em que você não resiste a uma tentação ou uma emoção desequilibrada, é a vibração. Aquela situação fez com que você recordasse sentimentos existentes em você e você se descontrolou. Tem gente que nem lembra depois do que aconteceu por causa do desequilíbrio emocional. Então é um trabalho que a gente precisa fazer diariamente. A reforma interior. Por isso nós temos até um estudo, dentro das casas espíritas, algumas têm, que é a educação dos sentimentos, onde a gente estuda tudo isso, o medo, a raiva, a angústia. E aí a gente vai entender que eles todos fazem parte de nós. Porque às vezes a gente se sente inferior, por não conseguir vencer determinada situação. Mas Deus é maravilhoso. E Ele sempre coloca conosco pessoas para nos auxiliar. Sem contar os desencarnados que querem também o nosso bem. Toda a equipe espiritual. Então é o espírito cuja sensibilidade é despertada que age. Então somos nós, enquanto espíritos, que determinamos aquela ação.
nós estamos no corpo e nós estamos mais vulneráveis? Sim. Mas só acontece porque eu permiti. Porque eu permiti. Então, se eu permitir, eu posso melhorar. A escolha é minha. Só que requer sacrifícios. E muitos de nós não queremos fazer sacrifícios. Porque é doloroso, não dá prazer. E a gente ainda tão materialistas que somos, queremos permanecer naquilo que dá prazer. Mas em algum momento a gente vai conseguir avançar. Então a ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente, olha só, que se vê frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem pelo efeito de violentas comoções morais. Só como o espírito tem uma influência, a gente sabe disso, no físico e as emoções. Então, se eu não estou bem, fisicamente falando, isso pode até me gerar doenças. Se eu estou desequilibrado emocionalmente, isso vai me gerar dores. Então, olha só o que ele coloca. A ação do espírito sobre o físico é evidente. A gente consegue observar. E essas violentas comoções morais, situações, como eu já comentei, em que a gente não se reconhece. Se tivesse, é como fala no Evangelho também, fala sobre a cólera. Nesses momentos, se tivesse como a gente sair do corpo e observar o que estava acontecendo ali, nós não nos reconheceríamos. Então foi isso. E às vezes a gente quer julgar o outro, né? Dizendo, se fosse eu, tinha agido de uma maneira diferente. Aí a interrogação, será que eu já me conheço a tal ponto de ter esse autocontrole? Porque cada um de nós, se a gente coloca todos nós que estamos aqui diante de uma mesma situação, só que em salas separadas, cada um terá uma ação diferente. Cada um vai compreender, vai receber aquilo de uma maneira totalmente diferente. Então, o que cabe a nós, gente, diante desse assunto, a carne é fraca, não é a carne que é fraca. Somos nós, enquanto espíritos, que ainda estamos fracos. Ainda estamos fracos. Então, nós não podemos querer colocar a responsabilidade no corpo. Porque esse corpo que cada um de nós temos, é um bem divino, que nos proporciona evoluir. A gente não deve fechar os olhos, porque o desejo vem. Agora, o que eu faço com esse desejo? O que eu faço com esse pensamento? É essa a questão. Porque ele virá. E às vezes a gente se assusta quando a gente lê alguma coisa, a gente assiste alguma palestra, e que a gente fala que o desejo é ruim, pensamentos negativos, e a gente acha, meu Deus, eu não deveria estar pensando isso, sou a pior pessoa do mundo. Calma, não é por aí. Ele vem, a tentação vem. Mas o que eu faço com ela é que faz toda a diferença. Se eu resisto, já estou me fortalecendo. Quando vier de novo, ela já não conseguirá me vencer. E vai chegar um momento que você vai viver com aquilo tranquilamente e aquilo não mais irá afetar você. Então não nos sintamos seres ruins, a pior pessoa do mundo, por termos pensamentos negativos. Faz parte da evolução. Todos nós temos. Todos, gente. Em algum momento. Até mesmo aquele que já está em uma caminhada evolutiva maior do que a nossa, o mínimo que seja, ainda tem. Porque nós ainda precisamos enfrentar uma caminhada evolutiva gigantesca. Ainda iremos
ter muitas e muitas existências. Mas a gente vê, né? A gente está em provas e expiações ainda, indo para a regeneração, depois não tem mais, até chegar Espírito puro. Mas quem que vai determinar esse tempo? Nós, cada um de nós. E aí lá na Gênesis nos é dito que, na verdade, o tempo não existe. Ele é uma convenção humana para que a gente possa se organizar. O que existe é a eternidade. Então nós temos, não nos desesperemos, porque nós temos a eternidade. Só que devemos começar agora. Porque nós sabemos, de acordo com o que a espiritualidade nos diz, que muitos de nós estamos tendo a última oportunidade de encarnarmos nesse planetinho azul. Justamente porque ele está mudando de vibração. Ele vai se tornar um planeta de regeneração. E para que o planeta melhore, se faz necessário que quem o povoe também esteja melhor. Porque quem que faz ser o planeta bom ou ruim? Os habitantes. Então, se eu não me encaixo mais nesse planeta, eu vou ser convidado a me retirar, né? Ir para um planeta de provas e expiações. E Deus é tão maravilhoso que, com tudo que nós já conquistamos, não é uma punição. Se nós voltarmos, se nós formos para um planeta, por exemplo, primitivo, nós já saímos da primitividade, o que vai acontecer comigo lá? Está sendo uma punição? Não. Eu vou auxiliar na evolução daquele planeta. A gente sabe que aconteceu com os capelinos que vieram para cá. Muitos, segundo a literatura espírita, conseguiram retornar para lá. Outros ainda estão aqui até hoje. Então, cabe a cada um de nós fazer o percurso. Cada um sabe do seu caminho. Excusar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. Então, mais claro do que isso, o Espiritismo nos traz, possível. Porque o Espiritismo ele vem dizer só o seguinte: olha, a responsabilidade é sua. Não há proibição de nada, se a gente fosse fechar, né? Assim, sintetizar. Porque às vezes nós somos questionados, né? Inclusive por alguns amigos que não são. Ah, o Espiritismo proíbe isso? Então você pode falar, mas tu faz isso? A escolha é nossa. Só que a espiritualidade, o Espiritismo é bem claro. Haverá consequências. Então cada um de nós, na sua consciência, sabe a consequência. Quando acontecer, automaticamente a consciência vai apontar, não, por causa disso, daquilo. Então não é Deus punindo. Sai esse Deus vingativo entre esse Deus de amor. Então o Consolador prometido por Cristo, o Espiritismo, é justamente para isso, para esclarecer e mostrar, olha, o Pai é maravilhoso, Ele é amor. Ele não machuca, Ele não pune. Muito pelo contrário, Ele consola, Ele abraça, Ele coloca no colo. É isso que a gente precisa entender. Então, temos que deixar isso aqui de mão. Querer jogar a responsabilidade na carne, no corpo, ou em algumas situações. E se enfrentar. Beleza, aconteceu. A responsabilidade é minha. O que eu posso fazer para melhorar? E é difícil, gente. A gente sabe. Sermos realistas e dizer, e assumir uma falta. Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo, não quer permitir. Ah, eu estarei sendo fraco se eu falar que foi eu que fiz, que foi eu que errei. A gente já pensa assim. Ah, o que fulano vai pensar de mim se ele descobrir que foi eu que fiz isso? Então a gente pensa muito no outro, o que o outro vai pensar. Mas e como que eu estou por dentro? Daí entra aquela questão da aparência. Eu aparento estar tão bem, tão feliz, visto uma roupa
de fariseu, belo por fora, mas por dentro a coisa está difícil, está complicada. E a gente vê nesse mundo aí, aumentando a ansiedade, a depressão. O que será? A gente está guardando muita coisa aqui, no coração, no peito, e uma hora isso explode. Uma hora isso tem que sair. Então cabe a nós lutarmos, batalharmos diariamente. E sabe qual é o melhor remédio? Fazer o bem. Fazer o bem. Trabalhos sociais. É uma maravilha. Você se sente leve, como tem lá no Evangelho. Que se nós amarmos, nós iremos nos elevar. Que inclusive tem uma música do nosso querido Moacir Camargo que fala sobre isso. Lei de amor. Ama que o amor eleva. Viverás na terra sem tocar o chão. Ou seja, aquela sensação tão boa que você parece que não está nesse planeta. Quem já vivenciou isso, jamais esquece quem já vivenciou. Então a carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco. Então a gente tem que acabar com isso, de achar que eu não consigo resistir às tentações por causa do meu corpo. Porque quando eu olho eu não resisto. Sim, mas eu, enquanto espírito, preciso lutar para vencer isso. Inclusive lá no Céu e no Inferno ele dá o exemplo de uma pessoa gulosa, gosta muito de comer, que ele observa uma mesa farta e só de olhar já dá água na boca, a saliva desce. E aí ele dá o exemplo da mesma situação de outra pessoa que observa tem aquela visão, aquela vista maravilhosa de comida, que comer é bom, né? Mas ele não tem essa mesma sensação. E aí ele mostra, olha, é o espírito que fez com que aquilo acontecesse, aquela sensação prazerosa, aquela vontade de comer. Então cabe a nós resistirmos. E a todo instante as tendências vêm, aparecem. Diante de qualquer situação. Se for falar em política, então, aí, uma hora para outra, você já se vê, meu Deus, o que eu estou falando? Já se vê gritando. Então o que? A gente está sem controle emocional. Aí até vi um meme interessante, né? Que devido a esses acontecimentos políticos recentes, que todo mundo já estava tranquilo, já estava marcando para fazer as festas, e agora depois que aconteceu, já virou aquela baderna de novo nas redes sociais. A gente vê, e agora? Qual é o nosso posicionamento, né? Enquanto espíritos, enquanto seres que queremos ser melhores. Então essa é uma tentação. Essa é uma tentação. Você vê um comentário e a gente pensa que a tentação é só física, né? Mas aí você vê um comentário de um colega e você fica doido para comentar, aí você segura, respira fundo. Respiremos fundo nesse momento. E não nos deixemos levar, porque a coisa pode ficar pior. Então a gente precisa ter calma. Porque de fato é uma tentação muito grande. Muito grande. E a gente que vem estudando isso, sabe que são provas. Então eu estudo o Espiritismo, eu estudo o Cristianismo, é Jesus o nosso modelo e guia. E aí? Será que eu estou sintonizando com Jesus diante dessas situações? É uma tentação atual. Política. Ter um bom senso para falar de política, para conversar sobre determinados assuntos, é algo que muitos de nós ainda não conquistamos. Porque é uma tentação imensa desse espírito que ainda precisa se fortalecer. Porque toca na ferida. E aí eu levanto já
querendo revidar. Então, muito cuidado, que oremos e vigiemos. Então, é o Espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Aos seus instintos. Então, somos nós o corpo Espírito. Não é porque eu estou no corpo, não é o corpo que veio com aquela, vamos dizer, anomalia. Não. Sou eu, enquanto Espírito, que já vim com aquilo inerente. O corpo é apenas uma maneira de eu manifestar. Certo? Então, o que é que a gente deve fazer? Orar e vigiar. Oração, prece e vigiar, principalmente o pensamento. Porque, antes de tudo, nós pensamos. Então, o que é que eu estou pensando? Se eu estou pensando, isso acontece muito em alguns momentos, a gente não consegue se segurar. Vê uma notícia, vem aquele pensamento ruim. A gente tem que respirar fundo, fazer uma prece e tentar mudar aquela vibração na mesma hora. Porque senão ela nos afeta, gente. Já pensou em começar o dia já com aquele pensamento negativo? Então, se tudo ao nosso redor não dá mais certo. É o trânsito, a gente se irrita com facilidade. E a gente vai ver que quanto mais interiormente bem nós estivermos, o exterior não nos afeta. Então, se você está em paz consigo, se você está bem emocionalmente, tem situações que deixam pessoas transtornadas e você vai passar calma, porque você está equilibrado emocionalmente. E aí Jesus, orando ele também, não te propunhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Até Jesus foi tentado. Então, como que nós, que somos muito inferiores a ele, achamos que não seremos tentados? Achamos que não vamos sofrer, ou seja, que vamos atravessar esse mundo como se a gente tivesse vindo a passeio, como se fosse um bate-volta que a gente faz de vez em quando. É um dia maravilhoso, vai e volta. Não é assim. Então não tem como a gente passar por aqui sem as tentações. Agora, eu vou resistir ou não. Então, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Bem forte, né? Ele fala narcóticos da queda, coisas ilusórias que nos dão prazer, mas que as consequências não são boas. Então, uma vez vale mais chorar, sofrer, sendo resiliente, resistindo, muitas vezes sendo